hoje o entrevistado do Identidade Pública é araçatubense, professor universitário, administrador de empresas com doutorado e mestrado pela Universidade de Extremadura da Espanha e muito engajado politicamente. Inclusive, foi vereador em Araçatuba por 2 legislaturas. Seja bem-vindo, Théocles Manarelli. É um prazer estar aqui nesse programa para a gente falar um pouco da cidade de Araçatuba e daquilo que a gente tem realizado ao longo destes anos. Bom, eu comecei o programa falando do seu engajamento político. Quando que começou isso? E você teve, assim, uma ajuda familiar, um incentivo familiar? Não, na verdade, a minha família não tem militância política. Eu, quando me formei, eu fiz administração de empresas e geologia na USP, em São Paulo, e vim trabalhar quando a usina Destivale estava começando. Um dos sócios da Destivale era o ex-prefeito Valdir Filizola, e ele, vendo a minha forma de postura e condição profissional, ele disse: olha, você tem jeito para a política. E acabei saindo candidato a vereador, me elegi, foi inclusive o vereador mais novo daquela legislatura, e a partir daquele momento comecei o meu engajamento político em Araçatuba. Já tinha pensado nessa hipótese antes? Não, realmente não tinha pensado, né? E foi alguma coisa que surgiu. Eu tinha um nível de politização até em função dos meus estudos em São Paulo, mas nunca tinha tido um engajamento político, né? Eu tinha uma consciência política, mas não um engajamento político. Bom, o senhor era araçatubense, né? O que Araçatuba significa para o senhor? Assim, qual a ideia, quais são as lembranças que o senhor tem de infância, assim? Araçatuba é muito importante, até porque os meus pais também são araçatubenses. Então, nós fazemos parte da fundação e da história dessa cidade. Meus avós paternos se casaram na Itália e vieram para a cidade de Araçatuba morar na Água Limpa, né? Então, meu pai nasceu aqui na cidade de Araçatuba. Então, Araçatuba significa muito para mim. Eu acabei saindo da cidade com 16 anos, fui estudar em São Paulo, fiz geologia, depois cursei administração de empresas e estava até atuando profissionalmente em São Paulo. Quando surgiu a oportunidade de eu voltar para a cidade, e eu estava buscando uma oportunidade de voltar, eu acabei voltando porque aqui estão as minhas raízes. Eu amo essa cidade, eu gosto dessa cidade, né? E aqui é o que eu quero viver e aqui é o que eu quero morrer. Já tem até o meu lugar reservado lá no cemitério. Isso não é bom pensar, né? E a questão familiar, né? Assim, o que a família representa para o senhor? O que o senhor guarda de lembrança dessa época? Olha, foi uma época muito boa. Fiz todo o meu estudo aqui, estudei, na época era o grupo escolar no Cristiano Olsen, depois... Escola pública? Escola pública. Eu só estudei em escola pública e depois no IE. Naquela época não tinha nem escola particular, então a gente só tinha escola pública. As escolas particulares eram grandes escolas em São Paulo, Colégio Rio Branco e outras. Então fiz toda a minha formação em escola pública, mas tenho boas lembranças da minha infância e da minha juventude aqui na cidade de Araçatuba. Bom, depois o senhor foi, como o senhor disse, para São Paulo, né? O que influenciou o cidadão de hoje lá nos bancos universitários? Com certeza influenciou muito, porque foi realmente um desafio. Eu fui fazer terceiro colegial e cursinho, prestei o vestibular, eu queria fazer geologia, comecei a cursar geologia, até uma mudança no meu rumo profissional. E geologia. Quando eu estava no terceiro ano de geologia, era um curso integral de manhã e de tarde, comecei a trabalhar no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas e fazer algum estágio na universidade. Mas, naquela época, o geólogo, o mercado de trabalho era essencialmente o setor público. A gente tinha ou pesquisa ou as companhias que eram públicas, a Vale do Rio Doce e Petrobras. Tanto que eu tenho muitos amigos hoje que estão na Petrobras. E aquele ritmo de trabalho era um ritmo um pouco aquém do meu ritmo pessoal. Eu sempre fui muito acelerado. Né? Quer dizer, um trabalho de pesquisa. De pesquisa, né? Um trabalho mais metódico. Eu sempre tive um ritmo acelerado. Eu morava numa república e os meus colegas faziam administração de empresas. E vendo aquele dinamismo, falei, não, eu quero administração. Aí eu prestei o vestibular de administração, entrei em administração de empresas, na USP também,
E aí fui cursando as duas relativamente juntos. Depois me formei em geologia, trabalhei um pouco com geologia, já busquei uma área que você tinha perspectiva da iniciativa privada, que é água subterrânea, perfuração de poços, e concluí o meu curso de administração. Mas a minha vocação mesmo, que eu gosto, é de ser administrador, de ter ação, né, de estar à frente das coisas. Bom, então a escolha da profissão foi exatamente aí, foi nessa fase. Foi. E aí o senhor escolheu a administração de empresas. Aí veio para Araçatuba já? Vim para Araçatuba, depois, trabalhei um pouco com geologia e vim para Araçatuba para trabalhar com administração de empresas. Bom, e a Espanha? Como que aconteceu nesse período? Espanha eu comecei a lecionar, depois que estava uns 3, 4 anos aqui. Eu tenho 20 anos de magistério. Em 1988, 89, eu comecei a lecionar na Toledo, comecei a lecionar administração financeira. Foi a área que eu fui me focando mais, né? E a necessidade, à medida que você começa a lecionar, você tem que acabar estudando mais. Eu fiz uma especialização aqui no Brasil e depois eu fui buscar uma qualificação maior. Fiz um mestrado na Espanha, na Universidade da Extremadura, porque isso me possibilitava continuar trabalhando e buscar a qualificação. Não era um curso de dedicação integral. Os professores vinham para cá, davam parte do curso, você fazia o trabalho, a pesquisa, e depois fui já 3 vezes para a Espanha para concluir os meus estudos. Bom, isso acrescentou o que na vida do senhor? Acrescentou muito, porque você abre oportunidade de novos conhecimentos, está em contato com outros países, isso abre, com certeza, os horizontes pessoais e profissionais. Bom, administrador de empresa, professor, qual que pesa mais aí? Na verdade, eu tenho uma grande paixão por lecionar. Eu até esse ano me afastei, não estou lecionando, depois de 20 anos ininterruptos, mas eu gosto de estar em contato com a juventude para poder não só transmitir, mas a gente recebe muita energia positiva dessa juventude. E eu sempre digo, eu tinha alguns colegas que diziam, mas você vai lecionar à noite, você trabalha de dia. Eu sempre digo, a gente tem que dar a nossa cota de contribuição para formar os jovens, porque quando nós estivermos velhos, aposentados, vão esses jovens que vão estar cuidando da cidade e do país. Então a gente tem a obrigação de estar ajudando a formar essa juventude. Eu tenho um trabalho aí de muitos anos. Lecionei na Unip, lecionei na Toledo por 12 anos e na Fundação Educacional Araçatubense. Bom, são quantos anos? 12? 20 anos. 20 anos de magistério ininterruptos. Bom, e desses 20 anos, o senhor vê como o estudante brasileiro? O estudante brasileiro é uma pessoa muito esforçada. É alguém que busca o estudo, né, como uma forma de melhorar a sua condição e a sua qualidade de vida, isso de maneira geral. A gente tem alguns estudantes que estão lá, não tem muito essa percepção, mas porque o pai o obriga a estar lá. Mas a maior parte do estudante, ele tem a percepção que o estudo é a forma transformadora com que ele vai melhorar. Tanto que eu tive, ao longo desses anos, muitas vezes, alunos que eram mais velhos que eu, que já estavam no mercado de trabalho e buscavam uma forma de aperfeiçoar os seus conhecimentos, porque aquilo os iria ajudar na atividade profissional deles. E a maioria deles trabalham o dia inteiro? Todos trabalham, trabalham. Muitos poucos não trabalham. Bom, o senhor é presidente de diretório político. Como que isso aconteceu na vida do senhor? Até pela própria militância política. Eu tenho um estilo conciliador, embora tenha as minhas posições. Na final da década de 90, eu tenho uma militância de mais de 15 anos no PTB e eu fui chamado pelos companheiros para assumir a presidência e conciliar algumas correntes políticas na época. Fiquei lá uns 4, 5 anos como presidente, já tinha terminado meus mandatos de vereador. E depois eu me afastei durante uns 7, 8 anos da política. Eu fiquei 7, 8 anos sem militância política. Aí depois, quando... Eu tinha outras coisas para fazer na vida, né? Eu tinha que terminar os meus estudos acadêmicos, né? Me dediquei a um pouco da atividade profissional, para também fazer um pezinho de meia, né? E ter uma tranquilidade econômica financeira, porque eu sempre digo, se eu ensino administração financeira, ensino administração, eu tenho que praticar isso de uma maneira eficiente. Como é que eu vou ensinar para os meus alunos uma gestão financeira se eu não pratico a boa gestão financeira na minha vida pessoal, né? Então,
Aí depois voltei para a militância política e nós reestruturamos o PTB e eu assumi aí há aproximadamente 2 anos o diretório, fizemos uma eleição, somos um diretório eleito, temos 60 membros e hoje eu estou na presidência do PTB em Araçatuba. Bom, então o senhor, diante de tanto tempo, o senhor é fiel a esse partido, o PTB? Sou. Eu tenho uma militância antiga no PTB, gosto do partido e estou lá no partido, tanto quando me afastei da política por esses 6, 7 anos, eu continuei filiado ao PTB, sem uma militância política, mas filiado ao partido. Porque se você quer fazer política, você tem que ter uma filiação partidária. Então, a gente pode entender que o senhor acredita em política partidária? Eu acredito em política partidária, embora no Brasil é muito difícil você fazer política partidária. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes se movem pelas suas conveniências pessoais e momentâneas de acordo com cada eleição. Se aquele partido ali, eu vou precisar de menos votos para me eleger. Então acaba se mudando em razão disso. Mas eu acredito e pratico a política partidária. Bom, o senhor acredita então no coeficiente partidário aqui no Brasil? Olha, eu tenho sobre isso uma opinião. A eleição proporcional, eu sou a favor, a nível estadual e federal, do voto distrital. Eu acho que ele traz uma representatividade um pouco melhor para a população. Principalmente para a nossa região, que é uma região mais carente, com uma baixa densidade populacional. Eu queria entender um pouco o que é o voto distrital, mas eu quero saber depois do intervalo. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas volta já já. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Hoje, no programa Identidade Pública, estamos recebendo a visita do professor Théocles Manarelli. E no bloco anterior, a gente terminou falando sobre o voto distrital. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa o voto distrital. O voto distrital é exatamente o oposto do que nós temos, que é o sistema proporcional. O voto distrital se estabelece uma determinada região e aqueles candidatos só vão concorrer por aquela região. Então, hoje, o que a gente vê, e uma crítica da população, são os candidatos paraquedistas, que aparecem aqui simplesmente para buscar o voto sem aquele compromisso com a cidade. O voto distrital, nós estabelecemos um distrito, por exemplo, que seja Araçatuba, Birigui e Guararapes, e aí os candidatos vão concorrer naquele distrito. Seria uma forma de garantir a representatividade. E se vai eleger aquele que for o mais votado no distrito. Então, você tem uma representatividade, um compromisso do candidato com aquela região, uma maior proximidade do eleitor para com o candidato. Tanto quando você olha no mundo, as principais democracias, você vai para a Inglaterra, França, Alemanha e mesmo os Estados Unidos, né, democracias consolidadas, os votos são todos votos distritais. Na Alemanha que você tem um sistema que é o voto distrital misto, onde entra um pouco o voto proporcional, mas mantendo-se o distrito. Então, eu acho que é um avanço, mas vejo muita dificuldade na aprovação do voto distrital em razão dos interesses
que já estão consolidados daqueles que estão já exercendo política por 2, 3, 4, 5 mandatos. Dificilmente eles vão aprovar o voto distrital, mas eu acho que melhora muito a representatividade. E você tem um fato mais importante, você garante que aquele distrito vai ter um representante. Por exemplo, nós temos eleições aqui para o ano que vem para deputado federal e estadual. Nós não temos a certeza de que a cidade de Araçatuba e região vai ter o seu representante eleito ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Nós vamos ter muitos candidatos e que, normalmente, a gente pode correr o risco de não eleger ninguém. Com o voto distrital, a gente tem a certeza que nós vamos ter o nosso representante. E o senhor acredita que tendo um representante pode mudar muito a situação da cidade? Com certeza muda, porque ele tem o compromisso, ele sabe que ele vai ter que pedir voto. No sistema atual, ele vê um candidato, pede voto aqui. Se ele não foi bem e não ajudou muito aqui, ele concentra o foco na outra eleição, em outra cidade ou em outra região. Então, eu acho muito importante o voto distrital. E do jeito que está, o senhor vê mudanças? Não. Não vejo. Eu vejo poucas possibilidades de mudança. Por duas razões. Tanto em função do eleitor, e quanto em função dos atuais políticos que estão exercendo mandatos. Então, o próprio eleitor, ele tem uma postura, em relação aos candidatos, é uma postura um pouco clientelista. A questão da politização da população é alguma coisa embrionária. O grosso da nossa população ainda não tem essa consciência política. Está começando, eu acho que, olhando esses últimos 20 anos, a gente tem avançado bastante, até em função da legislação, que hoje criminaliza a compra de voto, o que não acontecia no passado. Então, eu acho que isso é um avanço, mas o caminho é longo. Nós temos que avançar muito. E, muitas vezes, até pela própria carência da população. A população é carente, não é porque ela pede por pedir, é porque ela está realmente precisando. Então, no momento da eleição, é o momento em que o político vai pedir voto, faz o contato com a população e aí você tem o pedido. E hoje a legislação não permite, mas isso está enculturado na cabeça das pessoas. Acho que estamos avançando, mas ainda temos muito caminho pela frente. A eleição também mexe muito com a economia, a gente tem eleição de deputado no ano que vem, depois separadamente de presidente. O senhor acha que deveria unificar tudo ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que quanto mais eleição, melhor, porque é o momento que você traz o debate para a sociedade. Então, acho que deveríamos fazer mais eleição, acho que o mandato do senador deveria ser reduzido para 4 anos, porque o senador se elege, ele some durante 7 anos lá e vai cuidar de outras coisas que a gente não sabe bem o que é. Hoje a gente está até vendo um pouco do que se estão cuidando, mas eu acho que quanto mais eleição, mais contato com a população e mais cobrança se tem que ter. Aqueles que dizem que tem que coincidir, normalmente são por conveniências pessoais, momentâneas ou pela própria questão financeira, porque a campanha, ela custa. Mas eu acho que temos que ter eleição. Você vê alguns exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos o mandato do deputado é de 2 anos, o mandato do senador é de 4. Então, a cada 2 anos ele tem que estar prestando conta daquilo que fez. Se você põe um mandato de deputado de 2 anos, o que acontece? Ele não tem 4 anos para prestar contas, ou de vereador. A cada 2 anos ele tem que estar prestando contas. Isso dá uma... Isso força a trabalhar mais, Então... Bom, o senhor tem uma vida social assim, bastante agitada também, participa de entidades sociais. O que o senhor acha que essas entidades representam, por exemplo, para as cidades e em especial aqui para Araçatuba? Sempre tive uma participação em todo tipo de entidade, Vou citar algumas, por exemplo, a UDOP, que é uma entidade que trouxe a inserção de Araçatuba no cenário nacional do setor sucroalcooleiro. Eu participei da fundação na década de 80, que era o GTA, Grupo Técnico do Álcool, e aí depois foi o embrião da UDOP, que é a União das Destilarias do Oeste Paulista, e fui diretor durante 15 anos. Nós trouxemos, quando eu era diretor, a Feicana, que se tornou uma feira de referência. E sempre essas entidades a gente participa sem ganhar nada para inserir Araçatuba dentro do contexto nacional. Participo também da Associação dos Fornecedores de Cana, participo da Loja Maçônica, participei durante muitos anos do Rotary Club e a gente tem alguns outros projetos. Eu acho muito importante
que a gente participe das forças vivas da sociedade, né? Então eu estou sempre presente quando sou chamado a participar de alguma entidade e sempre digo, quando sou chamado a participar, agora nós temos dois outros projetos de cooperativa que nós estamos montando, uma é uma cooperativa de crédito e a outra é uma cooperativa para reativar o matadouro. Eu sempre digo nas reuniões, eu participo desde que aqueles que estão à frente não ganhem nada. A gente tem que fazer uma doação do tempo. Se for para entrar, para começar a ganhar salário, eu digo, não estou participando, porque a gente começa a ver briga por poder, briga por cargo. Se a entidade, e você está participando, você tem que doar o seu tempo. Aí sim a entidade prospera, a entidade frutifica. Bom, o senhor acha que esse posicionamento de estar trabalhando voluntariamente está aumentando? A população está pensando mais num conjunto, na comunidade? Está. Eu acho que isso, a gente tem um avanço significativo. Araçatuba é um exemplo disso. A quantidade de entidades que nós temos, de pessoas que dedicam e doam o seu tempo de maneira voluntária. Isso em todas as áreas. Né? Na assistência à criança, na assistência ao adulto, na assistência ao deficiente, nas campanhas de conscientização, né? Os trabalhos de Rotary Club, né? Hoje até perdi a conta do número de clubes, as lojas maçônicas, quando eu comecei há 24 anos atrás, nós tínhamos 3, hoje nós já temos 7, 8, então vem crescendo e vem aumentando bastante. Essa conscientização da importância de preencher, né, este vazio que o poder público não consegue atender. Porque se o poder público estivesse fazendo aquilo que é a sua atribuição, né, e às vezes até recursos para isso, nós não teríamos até a necessidade das entidades. Então elas vêm ocupando e vêm fazendo esse trabalho. Bom, Araçatuba, a região de Araçatuba está toda voltada economicamente para a fabricação do etanol. E o senhor é um dos pioneiros nesse trabalho, né? Eu queria saber como o senhor vê a situação atual e como foi esse começo. O começo foi muito difícil, foi na questão do Proálcool, que era uma região estritamente de pecuária. Ainda Araçatuba e região é uma região de pecuária, né? A gente tem etanol, mas ainda, se a gente olhar a ocupação do solo da nossa cidade, da nossa região, a cana-de-açúcar está ocupando hoje 35% da área. Metade da área ainda é ocupada por pastagem. A gente nós somos uma região de pastagens, O que a gente vê, às vezes, na beira da estrada, por uma questão de logística, um pouco mais de cana, mas se a gente puder sobrevoar sobrevoar de helicóptero ou de avião, ou pegarmos os dados da Secretaria de Agricultura, metade da área é ocupada por pastagem. A cana tem 35% e as outras culturas têm 15%. Mas isso inseriu e trouxe desenvolvimento para Araçatuba, na questão de geração de empregos, né, e na qualificação das pessoas, que é um dos trabalhos que a UDOP tem feito, né, qualificar, treinar as pessoas para essa nossa nova atividade, que é uma atividade que gera mais empregos. Não só os empregos diretos, mas principalmente os empregos que são gerados de maneira indireta no setor. Então, para cada emprego direto, você tem 3 empregos indiretos. São as oficinas mecânicas, nós temos em Araçatuba 2 unidades de produção de controle biológico de broca para cana-de-açúcar que ocupam mais de 150 funcionários. Você vai lá ver, então, o pessoal produzindo controle biológico. Então, você gera empregos indiretos. Isso é positivo para a nossa região. A gente queria também que viesse unidades esmagadoras de soja e outras formas, porque nós temos muito espaço para isso. Reativação dos matadouros de gado, a gente voltou um aí, que era o antigo Araçafrico Mata-Boi. Nós estamos num projeto de pôr para funcionar o matadouro municipal. A gente pode esperar que isso aconteça? Olha, nós estamos com dificuldades, mas nós estamos pondo isso para funcionar. Que, na verdade, ele nunca funcionou. Ele foi construído e nunca operou. Então, nós juntamos um grupo e estamos vencendo os desafios. A gente quer pôr ele para funcionar. Bom, e voltando um pouquinho do etanol, o que o senhor vê de futuro, né? Fala-se que Araçatuba vai desenvolver muito com relação a isso. Qual que é a realidade dessa história? Olha, o setor hoje, ele está vivendo uma crise. Há 2 anos, ele tem uma crise de excesso de oferta. O que houve com o etanol foi uma expansão muito grande, em razão de uma expectativa
de inserir o etanol na matriz energética mundial, mas isso não aconteceu e trouxe uma série de problemas econômicos. Hoje o setor trabalha com preços de custos abaixo do preço de venda e desestruturou não só o modelo de etanol brasileiro, que enfrenta problemas, mas em função do carro flex, ele está aí consolidado, e nos Estados Unidos um problema mais sério, que era o etanol do milho, que substitui alimentos. No caso do Brasil, o etanol ele substitui pastagens, mas o Brasil, além do etanol, ele é um grande produtor de açúcar, ele é o maior produtor mundial de açúcar, e isso é bastante importante para o nosso país. Então, às vezes as pessoas esperam uma coisa, mas o que eu sempre tenho dito, é preciso que as pessoas se qualifiquem. Então, muitos empregos foram gerados, mas por falta de qualificação das pessoas, esses empregos vêm sendo ocupados, e eu conheço inúmeros exemplos que têm qualificação e vêm de fora, Então, você tem que se qualificar para ocupar aquele emprego. Então, não é porque você mora aqui que a empresa que veio se instalar vai necessariamente te contratar. Ela pede a sua qualificação, né? Você tem que ter qualificação para isso. Bom, professor, felizmente o nosso tempo está chegando ao final e a gente nem falou de política ainda, que é uma coisa que o senhor gosta tanto, né? Da sua atuação aqui como vereador durante 2 legislaturas. Então, eu queria que, resumidamente, o senhor falasse um pouco dessa atuação e do que o senhor pretende, assim, se fosse dar um presente para Araçatuba, o que o senhor queria dar. Bom, eu tive uma atuação como vereador, era um vereador, no primeiro legislatura, fui o vereador mais novo, mas sempre procurei ser atuante, né, como vereador. Tive 2 mandatos e eu tinha sempre uma preocupação da transparência pública. Então, eu tive alguns projetos meus que foram aprovados, que hoje acontecem naturalmente e as pessoas não olham a luta que foi no passado. Então, eu gostaria de enumerar alguns. Por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro mandato, para as pessoas conseguirem uma casa própria, tinha que ter amigo aqui, amigo ali, amigo lá. Então, nós implantamos um projeto que as casas de conjuntos habitacionais de Araçatuba, que o município aprovasse, tinham que ser por sorteio, da transparência. Hoje isso é tão natural, mas a gente começou... Ninguém sabe que a gente começou essa luta lá no passado. Né? Uma outra coisa também é a questão da prestação de contas nas entidades e nos órgãos que a prefeitura ajuda, entidades de qualquer ordem. No passado, a prefeitura destinava uma verba no orçamento, dava para a entidade gastava como queria, do jeito que queria. Não tinha uma prestação de contas. Então, a gente fez um projeto que toda doação que viesse de orçamento público tem que haver a contrapartida da prestação de contas com nota fiscal, que é o básico que a gente tem que fazer. Né? Então, são algumas coisas que a gente fez. Nós fizemos também um outro projeto, que foi a Lei da Cultura Municipal, que na época estava começando com incentivo à cultura e a legislação do meio ingresso para o estudante, que eu já tinha uma militância na questão estudantil. Então, a gente começou essa questão. Nós começamos 2 assuntos que hoje estão em pauta e nós não conseguimos na época. Né? Um era a implantação da coleta seletiva de lixo, mas na época era a própria prefeitura quem fazia a coleta. Quanto tempo já se E nós não fizemos. Teve um outro projeto que eu fiquei numa tristeza na época que ele foi declarado inconstitucional, mas que 3, 4 anos depois eu vi ele implantado, que era a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança em áreas urbanas, porque o cinto de segurança era só obrigado a usar na estrada e a gente via a relutância das pessoas de usar cinto, e eu tentei implantar uma legislação municipal, não consegui, mas aí uns 4 anos depois o governo federal estendeu para o município. Então, eu acho que o que importa é a ideia e da gente fazer. E tem um projeto de minha autoria que eu fico contente, que é o processo que a gente antecipou da verticalização da cidade. A cidade, na época, há 20 anos atrás, ela não tinha a verticalização que tinha, e a gente fez um projeto que eu sempre passo na frente dos prédios, eu vejo um projeto de minha autoria, que é, à frente dos prédios, a regulamentação para estacionar durante 15 minutos. As pessoas têm aquele espaço para fazer carga e descarga. Um outro projeto interessante, que hoje é praxe, inclusive estão nas repartições públicas municipais, e não tinha naquela oportunidade, que era a prioridade de atendimento nas repartições públicas municipais do idoso, da pessoa com deficiência e com alguma restrição. Né?
Simplesmente o idoso, naquela época, ele tinha que entrar na fila. Então, é um projeto de lei de minha autoria. Então, são algumas coisas que hoje fazem parte do cotidiano das pessoas, mas são projetos, que a gente fez, que a gente implantou e hoje estão atendendo a população. É gratificante saber que o senhor participou disso. E para o futuro, a gente pretende continuar a militância política, porque eu acredito que a política é um instrumento de transformação, fazer a boa política. Imaginar que na política a gente só vai ter homens probos, homens bem intencionados, não, porque a política é o reflexo da sociedade. Como na sociedade a gente tem também pessoas que às vezes têm interesses um pouco escusos, isso a gente vai ter na política. Nós só vamos estar melhorando à medida em que nós conscientizamos a população de fazer a boa política, né? E o presente que eu daria para Araçatuba é exatamente esta conscientização, esse instrumento de cobrança da população, mas não cobrar para si, cobrar para a comunidade. Esse processo de educação política a gente só faz à medida que a gente tem eleição, à medida que a gente tem participação, e não vamos acertar sempre, às vezes a gente erra, faz parte da vida, como na nossa vida. Eu gosto sempre de duas frases, eu queria encerrar, né? No conceito do que é a experiência, né? A nossa experiência é o acúmulo de erros, e só erra quem faz, quem não faz nunca vai errar e não vai ter experiência. E gosto também de uma outra frase, por que a gente cai? Né? A gente cai para aprender a levantar. Então é o processo da vida, a gente tem que cair e a gente tem que aprender a levantar. Então isso vai nos fortificando. E a gente vê um futuro muito bom para a cidade de Araçatuba, porque é uma cidade de uma população ordeira, é uma cidade que a gente não tem grandes problemas estruturais de favela, a gente tem pobreza, mas a gente não tem miséria excessiva e a gente vem conseguindo ao longo desse tempo desenvolver a nossa cidade. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço a você e aos ouvintes que tiveram a paciência de escutar todo o programa. Ok, eu agradeço você aí de casa também e espero você no próximo programa.